Glória a Deus, aleluia, a paz do Senhor. Boa noite, pastora Sueli. Boa noite, pastor Maurício. Tudo bem, minha pastora? Tudo bem, graças a Deus. Louvamos a Deus por mais uma live, por mais um culto no lar, né, pastora? Amém. Que o nome do Senhor seja glorificado, que o nome do Senhor seja exaltado nesta noite, minha pastora. Glória a Deus. Glória a Deus. Ouvindo de fundo, pastora, um hino da harpa cristã, o hino 126, as bem-aventuranças do crente. Olha que hino, olha que lindo este hino, pastora. Oh, glória! Aleluia! Louvado seja o nome santo do Senhor. Louvado seja o teu nome, Jesus. Oh, glória! Aleluia! Glória a Deus! Louvado seja o teu nome, Jesus. Pai Senhor. Oh, glória! Pastora, vamos aplaudir Jesus por este hino? Glória a Deus, aleluia, louvado seja o nome santo do Senhor. Pastora, dê a paz do Senhor a Aide Santos que está nos assistindo. A paz do Senhor, Aide, tudo bem? Deus abençoe sua vida, amém? Glória a Deus, muito obrigado, irmã Aide, pela sua audiência. Compartilhe esse vídeo, monte a sala de vídeo, copie o link, cole nos contatos do WhatsApp e chama o povo para nos assistir, né, pastora? Pastora, vamos aproveitar essa oportunidade. Convida a Aide para se inscrever no nosso canal, pastora. Então, se inscreve aí no nosso canal, Aide. Nosso canal no YouTube, amém? É Maurício e Sueli. Amém? Se inscreve, todos os nossos vídeos, nossas lives, você vai encontrar lá. Curte, se inscreve, amém? Glória a Deus. Deus abençoe, pastora. É bênção. Vai lá, irmã Aide, e se inscreve no nosso canal. E eu tenho certeza que lá terão vídeos, mensagens, né, pastora? Que vai edificar a sua vida nesta noite. Será que a irmã Stephanie já se inscreveu no nosso canal, pastora? Será? Amém? Irmã Stephanie, já se inscreveu lá no nosso canal no YouTube? Maurício e Sueli, se já se inscreveu, escreve no comentário aí, irmã Stephanie, no nome de Jesus. E lembrando os irmãos, né, pastor, hoje nós temos uma notícia boa para o povo de Deus, né? Graças a Deus. Eu queria que você ficasse até o fim dessa live, porque hoje nós temos uma novidade, uma notícia boa para contar para vocês. Além de tudo isso, tem a palavra de Deus, né, pastora? Amém. O título hoje, pastora, da nossa live é As portas do inferno não prevalecerão contra ela. Amém. As portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então a nossa irmã Aide, a nossa irmã Stephanie, quando se inscrever no nosso canal, escreve aí no comentário, já me inscrevi. E todas as vezes, né, pastora, que a gente postar um vídeo novo, vocês vão receber a notificação, né, minha pastora? É verdade. Deste vídeo novo, e eu creio que você vai ser ricamente abençoada no nome de Jesus. Amém? Minha pastora, quer louvar um hino, quer oferecer um hino para o povo de Deus nessa noite? Antes da gente fazer a primeira oração,
Fica à vontade, minha pastora. A oportunidade, na verdade, pastora, está com você nessa noite. Amém? Pode cumprimentar, pode interagir. Olha, a nossa irmã Aide está nos assistindo, a nossa irmã Stephanie, amém, que é a nossa espectadora aí, fiel, desde que a gente começou a fazer as nossas lives. Louvado seja Deus. Então, olha que bênção, pastora. A Stephanie escreveu, ó, assim que acabar a live eu vou me inscrever. Amém. Olha que bênção, amém, irmã Stephanie. Olha que bênção, se inscreve mesmo. A gente vai receber, né, pastora, a notificação. Verdade. Dizendo que a Stephanie Caroline se inscreveu no nosso canal. É muito importante, irmão, a divulgação do nosso canal para que você tenha acesso à palavra de Deus, às mensagens. Irmã Aide, faça isso também, né, pastora? Se inscreve no nosso canal. Depois da live, manda pra gente, a gente vai ficar muito contente vocês estarem nos seguindo e estarem inscritos no nosso canal. Minha pastora, enquanto eu busco um copo de água ali, pastora, a palavra está com você, tá bom? Pastora, conversa com a Aide, conversa aí com a Stephanie, interage com elas aí, amém? Vamos louvar só mais um hino, depois vamos orar e já vamos entrar na palavra. Mas conversa com elas aí, como é que tá as coisas, Aide, como é que está as coisas, Stephanie, tá bom? Lembrando vocês que hoje tem uma notícia boa, minha pastora. Amém. Hoje tem notícia boa para o povo de Deus e a gente vai falar ainda nessa live uma notícia excelente, amém? Em nome de Jesus. Minha pastora, se você quiser ficar aí no teu lugar, você pode, mas se você quiser pular para cá também pode. Fica à vontade, mas fica bem pertinho, pastora, do povo, para que eles possam te ver e saber que você é muito mais bonita de perto do que de longe. Amém? Vem, minha pastora, fica aqui. Eu vou ali buscar um copo d'água, irmão. Enquanto isso, vocês ficam com a pastora. Eu já volto, tá bom? A paz do Senhor, meus irmãos. Deus abençoe a Stephanie, a Aide. Amém? Stephanie, Deus abençoe, né? Por você estar sempre compartilhando essa live, estar nos assistindo. Eu creio de alguma forma você tem sido edificada, a sua casa, a sua família, através da palavra, através dos louvores, através de tudo, né, que temos transmitido através dessa live. Então eu creio que o Senhor, Ele tem lhe abençoado, não só você, mas todas as pessoas, né, que têm nos assistido, né, e isso é gratificante, porque estamos fazendo a obra do Senhor, né. A igreja somos nós, o templo ele está fechado, mas nós não podemos parar. Temos que continuar, né? Porque fomos chamados para uma grande obra, amém? E somos gratos a Deus porque vocês têm nos apoiado, têm nos ajudado, né? A cultuar conosco, pois nós não somos assim, nós não podemos fazer essa obra só, senão a ajuda de cada um dos irmãos. E eu sou grata a Deus, irmãos, por mais um dia, por mais uma semana que o Senhor tem nos concedido. É gratificante, né? A gente dormir, acordar e saber que o Senhor nos sustentou, nos guardou, nos livrou de todo mal. E até que Ele vai continuar nos guardando, nos sustentando e nos livrando de todo mal. Né? Porque o Senhor é Deus, o Senhor é aquele que nos guarda, que tem com as suas mãos estendidas sobre a nossa vida, sobre o nosso lar, sobre a nossa família. E eu sou grata a esse Deus Todo-Poderoso. É por isso que eu não canso de dizer quão bom e quão suave é, né? Que nós servimos a esse Deus, que nós vivemos em união com os nossos irmãos, para que o Senhor venha fazer algo, né, sobrenatural nas nossas vidas. A gente sabe que não tem sido fácil, né? Pois a gente estamos passando por umas adversidades, né? Por esta situação que está acontecendo na nossa nação, não só na nossa nação, mas em todo o mundo, né? Mas nós acreditamos, nós temos fé no Deus
o qual nós servimos. O Deus que nós falamos que é poderoso, que é fiel, Ele é sim, irmãos. Ele permanece fiel. E Ele continua conosco, continua livrando seus filhos, seus servos, né? E eu sou grata a Deus por tudo que Ele tem feito na nossa vida. Sou grata a Deus por tudo que Ele tem feito na minha vida, na vida do meu esposo, pastor Maurício, na vida dos nossos filhos, no nosso lar. Nós somos gratos a Deus, né? Porque mesmo com lutas, com dificuldade, né? Mas podemos dizer que até aqui o Senhor tem nos ajudado. Nós não podemos ser, em nenhum momento, ser ingrato, porque na situação que estamos vivendo, só o fato, irmãos, de nós acordarmos e, né, dormirmos e acordarmos, sabe, com saúde, respirando, isso é um momento é motivo de agradecer a Deus pela situação que estamos passando hoje, não é verdade, no mundo, né? Então, eu sou grata a Deus por cada vida, por cada um de vocês que até aqui tem nos assistido, que tem, sabe, sido edificado pela palavra. Porque, irmão, se verdadeiramente quando a gente começa a assistir a live, né? Muitos eles veem a notificação, aí clica, dá uma olhadinha e depois vai embora. Mas vocês que são fiéis, que estão aí assistindo, só sai quando termina, quando damos a bênção apostólica, né, pastor? Isso. Então, Deus, Ele vai te recompensar, né? Tudo que a gente faz, irmãos, para o Senhor há uma recompensa. De uma forma ou de outra há uma recompensa. E você que está assistindo, também você tem sido recompensado, né? O Senhor está com as suas mãos estendidas sobre a vida de vocês, sobre a vida dos seus familiares, dos seus filhos, do seu lar, da sua família, de todos, irmão. E o Senhor, Ele vai te recompensar. E de alguma forma você tem sido edificado através dessas lives, amém? Que Deus abençoe, que Deus venha nos guardar, nos livrar de todo mal, cuidar de cada um da nossa família, cuidar do nosso lar, continuando sendo o nosso Deus poderoso, porque Ele não muda. O ser humano, ele todo dia, ele cria uma expectativa, ele muda, né? Mas o Senhor, Ele continua e permanece fiel, e Ele não muda, Ele é o nosso Deus fiel, amém? Que vocês possam ser edificados, pois a palavra vai ser forte hoje, irmãos. As portas do inferno não prevalecerão. O Senhor é Deus e Ele é o Senhor das nossas vidas. Amém? E nada pode prevalecer, né, senão o nosso Deus. Amém? Que Deus abençoe a cada um. Amém, pastor Maurício? Amém, pastora Sueli. Muito obrigado pela sua palavra. Pastora, eu trouxe uma aguinha para você. Glória a Deus, amém. Amém. Deus abençoe a vida da pastora Sueli. Deus abençoe a vida da Damila Campos, que está nos assistindo. A nossa irmã Alexandra, lá de Florianópolis. Deus abençoe. Manda um abraço, né, pastora, para a irmã Maria. Estamos orando por vocês no nome de Jesus. Deus abençoe também a vida do Luiz Felipe Rodrigues, que está nos assistindo nessa noite. Amém. Pastora, nós temos aí uma novidade para o povo, uma notícia boa hoje, né? Depois da palavra, vamos contar essa notícia boa para o povo de Deus aí que está nos assistindo, em nome de Jesus. Amém. Pastora, posso pedir para o povo compartilhar a live? Eu queria pedir a vocês que compartilhassem essa live, montassem a sala de vídeo, copiasse o link, colasse nos contatos do WhatsApp. É como a pastora disse, irmão, a palavra hoje é forte. As portas do inferno não prevalecerão contra ela. Amém? E não prevalece, irmão. Não prevalece. É isso que nós vamos estar falando nesta noite. Né, pastora Sueli? Então tem novidade. Tem novidade hoje em nome de Jesus no ministério. E eu tenho a certeza que Deus vai estar nos abençoando. Né, pastora? Pastor, enquanto o povo vai compartilhando, montando a sala de vídeo, copiando o link, colando nos contatos do WhatsApp,
minha pastora, nós vamos louvar a Deus com o hino. Pastora, você decide, a gente louva um hino ou a gente oferece um hino para o povo que está nos assistindo? Edson Liberato, muito obrigado pela sua audiência. Felipe, Deus abençoe pela sua audiência. Minerva Santos, muito obrigado pela sua audiência. Que Deus, aleluia, abençoe a casa e a família de vocês no nome de Jesus, amém? A Sara também manda um abraço, pastora, aleluia, nessa noite. Deus abençoe no nome de Jesus, amém? Minha pastora, vamos então louvar a Deus, ou oferecer um hino para o povo de Deus, porque a palavra já está no coração. Além da palavra, pastora, que já está no coração, nós temos uma novidade para o povo de Deus. Notícia boa, irmão. Chega de notícia ruim. Chega de notícia negativa. Vamos começar a ouvir coisa boa. Em nome de Jesus, tem notícia boa ainda hoje, irmão. Nós vamos contar nessa live. Vai compartilhando. Eu já vou ministrar a palavra, viu? Hoje nós vamos falar sobre o que? As portas do inferno, pastora, não prevalecem contra ela. Ô glória! Qual hino, minha pastora? Nós vamos oferecer um hino ou vamos cantar o hino da harpa, minha pastora? Você que manda, você que decide. 26, sabe cantar? O 26, pastora, não sei. Pastora, se você quiser cantar sozinha, pode cantar. Não, mas eu não conheço o hino 26. Né, irmãos? Não adianta eu falar que conheço se eu não conheço. Eu conheço muitos hinos da harpa cristã, mas nem todos, irmão. E o hino 26 eu não conheço, não adianta que eu não conheço. A nossa irmã Ana Cristina também entrou agora, ô glória! Amém. Deus abençoe, Ana. Manda um abraço para o presbítero Francisco, conhecido como homem de Deus, Gijo. Ô glória! Deus abençoe vocês, irmão, pela audiência. Vai compartilhando, vai montando a sala de vídeo, vai, aleluia, copiando o link da nossa live e cola aí nos seus contatos do WhatsApp. Amém. Deus abençoe a Cecília Castro, que também está nos assistindo. Pastora, já escolheu o hino da harpa para a gente cantar, pastora? 25 da harpa cristã eu conheço. Eu não conheço, pastora, o 26. Pastor, eu não conheço o 24 nem o 26, mas o 25 eu conheço, é o que nós vamos cantar nessa noite. Amém, minha pastora? Depois desse louvor, pastora, a gente já pode orar e já entrar na palavra. E eu quero ver o povo compartilhando. Pastora, vamos ver se o povo vai interagir na live hoje? Eu queria que todo mundo, diga todo mundo, pastora. Todo mundo escrevesse assim no comentário: as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Você consegue escrever isso aí, irmão, nos comentários? É a mensagem de hoje. As portas do inferno não prevalecerão contra ela. Repete comigo, pastor. As portas do inferno não prevalecerão contra ela. Será que você tem fé e acredita? E tem coragem de escrever assim no comentário: as portas do inferno não prevalecerão contra ela? Escreve aí, irmão, escreve, porque eu vou comentar comentar o seu comentário aí nessa noite em nome de Jesus. Escreve aí: as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Pastor, eu não conheço o hino 24 da harpa e nem conheço o 26, mas eu conheço o 25. Então nós vamos cantar o hino 25 da harpa cristã. Amém? Amém. Meu Jesus, tu és bom, tu és tudo pra mim. Foste morto, mas vives em mim. Tu mereces louvor, ó Cordeiro de Deus. Meu és tudo, sim, tudo pra mim. Quero a ti dar louvor, pois é rei sobre reis. Tu és tudo, mas nada eu sou. Enche o meu coração de ternura e paz, honra eterna e glória
amas a mim, e eu quero andar neste amor. Triunfante estou, confiando em ti, meu Jesus, grande Consolador. Ó ungido de Deus, trazes paz e perdão, salvação, vida tens para os teus. Que mensagem do céu e de transformação, enviada do trono de Deus. Aleluia. Amém, pastora? As palmas glorifica e exalta o nome do Senhor nesta noite. Glória a Deus, aleluia. Enquanto escreve aí, começa a interagir na live. Começa a interagir, escreve no comentário: as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Pastora Felipe Onis Pedrarias, ele pede: pastor, ore pela vida da Viviane Domingues. Vamos orar, viu, pastora? Pela vida da Viviane Domingues. Olha aí, o Felipe já escreveu: as portas do inferno não prevalecerão contra ela. A nossa irmã também, Alexandra, já escreveu: as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Quem mais escreveu, pastora? O Edson Liberato: as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Deus abençoe a nossa irmã Gorete Pedrosa, do estado do Pernambuco, Jaboatão dos Guararapes, pastora. A nossa irmã Stephanie também escreveu: as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Mas alguém escreveu, pastora: as portas do inferno não prevalecerão contra ela, porque é o tema da nossa palavra nessa noite. Pastora, Deus tem uma palavra profunda para o nosso coração. Tem ou não tem, pastora? Sim, glória a Deus. Deus vai falar conosco, pastora? Amém, vai sim. Em nome de Jesus. Então compartilha essa live, monta a sala de vídeo, copia o link, irmão, da live, cola nos seus contatos do WhatsApp e chama o povo para assistir, porque Deus vai falar conosco nessa noite. Pastora, nós temos uma novidade nessa noite, não temos? Temos. Hoje nós temos uma novidade, uma notícia boa para contar para vocês, irmão. Porém, essa notícia boa nós só vamos contar depois da palavra, né, pastora? É claro, para deixar o povo curioso, para segurar o povo na live. Nós é esperto, né, pastora? Deus é bom, Deus é fiel. Tem uma coisa boa para contar para vocês, irmão. E ainda nessa live nós vamos contar depois da palavra de Deus. Amém? Pastora, será que o povo já se inscreveu no nosso canal? Felipe, Alexandra, o Edson, a Minerva, a Stephanie falou, pastora, que depois da live ela vai se inscrever. A Damela, o Luiz Felipe, louvado seja Deus. A irmã Alexandra eu já falei, a Aide também nós já falamos. Vocês que estão nos assistindo, eu e a pastora Sueli temos um canal no YouTube, né, pastora? Se você procurar Maurício e Sueli, você vai encontrar o nosso canal lá no YouTube. Você vai lá, se inscreve no canal, vai lá, dá uma curtida no nosso canal, vai lá e aciona aquele sininho, né, pastora? Toda vez que a gente postar, publicar um vídeo novo, você vai ser notificado. Você saberá que tem um vídeo novo no nosso canal. Amém? Se inscreve lá, irmão. Nos ajude a divulgar a palavra de Deus no nome de Jesus. Pastora, vamos fazer a primeira oração da noite. Já nessa oração aqui, orando por este pedido de oração. Em nome de Jesus de Nazaré. Deixa eu ver aqui o nome da pessoa que pediram oração. Viviane Domingues, pastora. Vamos orar pela vida dela e continuar orando pela nossa nação, pela nossa pátria, orando pelo estado de São Paulo, né, pastora? Orando pelo mundo, orando pelo Brasil, orando por cada estado, por cada município, orando por cada governador, prefeito, orando pelo nosso presidente, orando pelas autoridades da nossa nação.
Carol Silvério também está nos assistindo. Deus abençoe Carol. Compartilha aí, monta a sala de vídeo, chama o povo para assistir, porque Deus tem uma palavra para o nosso coração. Então vamos orar, minha pastora, em nome de Jesus. Querido Deus, eterno Pai, nesta noite, Senhor, nós glorificamos e exaltamos o Teu nome, Senhor. Quero Te louvar, ó Deus, por mais uma live. Quero Te glorificar, Senhor, por mais um culto no lar. Pai, quero apresentar em oração a vida da Viviane Domingues, ó Pai. Visita ela agora. Meu Deus, venha curar, venha libertar, Senhor, para a glória do Teu nome. Nós apresentamos, ó Pai, aqueles que estão hospitalizados, aqueles que estão entubados. Misericórdia, Senhor, nesta noite, misericórdia, Senhor. Tenha compaixão, meu Deus, tenha compaixão. Venha, meu Deus, manifestar o seu poder de cura, Senhor. Venha glorificar o Teu nome, Senhor, para a glória do Teu nome. Pai, em nome de Jesus, que essa nuvem negra, Pai, que este mal que está assolando, Senhor, a terra, está assolando a nossa nação, que esse mal caia por terra, Senhor. Nós apresentamos a economia do nosso país, ó Deus. Apresentamos, ó Pai, todo o trabalho essencial, aqueles que estão na linha de frente. Venha guardar, venha proteger, venha cortar o laço do passarinheiro, toda peste perniciosa. Pai, no nome de Jesus, nós abençoamos a vida de todos que estão nos assistindo nessa noite, para a glória de Deus. Amém e amém. Minha pastora, a nossa live tem título, não tem? Tem. Qual é o título? As portas do inferno não prevalecerão. As portas do inferno não prevalecerão contra ela. Pastora, nós temos notícias boas, notícias positivas nessa noite, né? E a gente vai contar para o povo de Deus. Mas eu queria pedir ao povo que, se você crê, antes da gente ministrar a palavra, você escrevesse aí no comentário, como muitos já escreveram: as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Amém? Pastora, me ajude na leitura, como é nosso costume fazer uma leitura alternada. A palavra de Deus, irmão, a palavra que Deus vai falar conosco nessa noite, a palavra de ensinamento para nós nessa noite está lá em Mateus capítulo 16, versículo de número 13. Amém? E eu continuo dizendo, pastora, que as portas do inferno não vai prevalecer contra nós. Eu quero dizer para você que está nos assistindo: as portas do inferno não vai prevalecer contra você. As portas do inferno não vai prevalecer contra a sua casa, contra a sua família. Eu profetizo que o seu lar, a sua família está sendo blindada nessa noite. Eu profetizo que Deus está cuidando dos seus, irmão. As mãos de Deus estão estendidas sobre você. Em nome de Jesus, toma posse dessa palavra que nós vamos ministrar, porque esta palavra, ela é profética. Oh glória! Aleluia. Pastora, me ajuda na leitura. Eu começo no versículo 13, leitura alternada. Você que tem Bíblia, pega a Bíblia aí, irmão. Mateus capítulo 16, versículo 13. Você que não tem uma Bíblia perto, acompanha a leitura e vai aprendendo, irmão, porque você vai ser edificado nessa noite. Mateus capítulo 16, versículo 13. A palavra de Deus diz assim, pastora Sueli: e chegando-se Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou seus discípulos, dizendo: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E eles disseram: uns João Batista, outros Elias, e outros Jeremias, ou um dos profetas. Disse-lhes ele: e vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro, respondendo, disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus, pastora,
Respondendo, disse-lhe: Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi a carne, não foi o sangue quem tu revelou, mas meu Pai que está nos céus. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. O versículo 19: E eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Então mandou seus discípulos que a ninguém dissessem que ele era o Cristo. Amém, minha pastora? Até aí. Amém. Pastor, esse texto aqui, ele é esplêndido, ele é magnífico. Todas as vezes que Deus me dá a oportunidade de estudar essa palavra, meditar nesse texto, eu tiro muitas lições. E todas as vezes que eu medito nesse texto, Deus sempre tem uma revelação para o meu coração. E nessa noite não vai ser diferente, pastora. Deus tem uma revelação para o coração de todos que estão nos assistindo. A Bíblia diz assim, pastora: E chegando Jesus às partes de Cesaré de Filipe, ele fez uma pergunta aos seus discípulos, dizendo: Ei, quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Deus, glória a Deus. A Bíblia diz, pastora, que os discípulos começaram a responder e a dizer: Olha, Senhor, estão dizendo por aí que o Senhor é João Batista. Já outros, Senhor, até dizem que o Senhor é Elias. Já outros, Senhor, até dizem que o Senhor é Jeremias ou um dos profetas. Glória a Deus. A primeira coisa que nós aprendemos aqui, pastora, Amém. Jesus ele faz uma pergunta aos seus discípulos. Jesus queria saber o que é que as pessoas diziam a respeito dele. Se você observar o texto, pastora, e a resposta dos discípulos é uma coisa maravilhosa. É até a primeira revelação da noite. Se a gente for estudar a Bíblia, quem foi João Batista? Se a gente for estudar a Bíblia, quem foi Elias, pastora? Se a gente for estudar a Bíblia, quem foi, pastora? Jeremias. Jesus ele foi comparado com 3 grandes profetas. Isso nos ensina o que, pastor? A primeira lição da noite. As pessoas têm que nos comparar com pessoas de Deus, né, pastora? Verdade. Aí a pergunta que eu faço a todos vocês, irmão: quando nós somos indagados de alguma forma, com quem que as pessoas nos comparam, pastora? Com quem que as pessoas nos comparam? O profeta de Deus, pastor, o homem de Deus, a mulher de Deus, ele não é só conhecido pela sua aparência. O verdadeiro homem de Deus, a verdadeira mulher de Deus, não é conhecida somente pela sua aparência. A aparência, pastor, é fundamental? É. Mas ninguém pode dizer que fulano ou ciclano é conhecido como um servo de Deus, uma serva de Deus, por causa da sua aparência. O verdadeiro homem de Deus, a verdadeira mulher de Deus, ela também é conhecida pelo seu caráter,
pela tua santidade, pela tua fidelidade, pelo seu compromisso, pastora, com o reino e com a obra de Deus. Porque não adianta nós termos somente aparência de cristão e não nos comportarmos como um cristão. Não resolve, né, pastora? Não. Jesus disse: ô meus discípulos, vocês que andam para cima e para baixo aí, o que o povo está dizendo a respeito de mim? Eles disseram: olha, Senhor, a comparação é boa, porque não é qualquer um que pode se comparar com João Batista. Não é qualquer um que pode se comparar com João Batista. Não é qualquer um que pode ser comparado com Elias. E não é qualquer um que pode ser comparado com Jeremias. Aí você já tem a noção, meus irmãos, do que as pessoas pensavam a respeito de Jesus. Mesmo sem aceitar ele, muitos já sabiam que ele era um grande profeta. Agora tem um porém, pastor. O versículo 15, eu acho que vem a pergunta mais difícil do texto. Porque depois que os discípulos disseram: olha, Senhor, as pessoas lá fora dizem que o Senhor parece com João Batista, outros dizem que o Senhor parece com Elias, outros dizem que o Senhor parece com Jeremias ou um dos profetas. Depois que Jesus fez essa pergunta a respeito das pessoas lá fora, o que pensavam a respeito dele, aí Jesus disse: agora tem um porém. Eu quero saber de vocês, meus discípulos, o que vocês dizem que eu sou? Como quem diz, o que eu represento para vocês? O que verdadeiramente, pastora, eu sou para vocês? Olha, pastor, uma pergunta difícil de se responder. Muito difícil. Aí muitos podem dizer: até que não é difícil, pastor, porque qualquer um numa pergunta como essa pode enaltecê-lo, glorificá-lo, reconhecê-lo, dizer: tu és o Messias, o Filho de Deus. Mas não é simplesmente assim, pastor. A pergunta que Cristo faz aqui, como muitas que ele fez, são perguntas retóricas. Jesus, ele conhece o homem, ele sabe. É interessante, pastor, que quando ele fez essa pergunta, no versículo 14, o que as pessoas pensavam a respeito dele, todos os discípulos responderam. Todos os discípulos começaram a falar: olha, Senhor, fulano disse que o Senhor é João Batista. Olha, Senhor, outro já disse que o Senhor é João Batista. Outros dizem que o Senhor é João Batista. Outros já dizem que o Senhor é Elias. Outros já dizem que o Senhor é Jeremias. Só que na hora que Jesus perguntou: pastora, e vocês, quem dizem que eu sou? Somente uma pessoa respondeu. Parece-me, pastor, aqui do colégio apostólico de Jesus, somente um tinha certeza de quem era Jesus. Versículo 16, pastora, lê para mim bem alto. Aleluia. E Simão Pedro respondendo disse: tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Olha que interessante. Pedro, pastora, quando Jesus falou: e vocês, quem diz que eu sou? Ninguém respondeu. Aí Pedro disse: olha a minha oportunidade aí. Olha a minha oportunidade de dizer quem é ele. E ele disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Agora lê para mim o versículo 17, pastora, bem alto. E Jesus respondendo disse-lhe: bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, porque não foi a carne e sangue que tu revelou, mas meu Pai que está nos céus. Pastora, não é fácil dizer: tu és o Cristo, Filho de Deus. Por que os outros discípulos não responderam da mesma forma que Simão Pedro respondeu? Que para responder uma pergunta como essa, você tem que ter certeza de quem é Jesus. E você só tem essa certeza quando você tem essa revelação. Porque Jesus disse: bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas. Porque não foi a carne, não foi o sangue quem tu revelou, mas meu Pai que está
no céu. Jesus estava dizendo assim, pastor, não adianta só vocês dizerem, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Não adianta só vocês dizerem que eu sou o Messias, se vocês não têm certeza disso. Se isso para vocês não é uma revelação, se isso para vocês não é uma confirmação de verdadeiramente quem eu sou. Porque, pastor, é fácil dizer que Jesus é o Filho de Deus. Agora, o difícil é servir a Ele como Filho de Deus. Pegou aí, pastora? O difícil, pastora, não é você dizer Jesus é o Filho de Deus. O difícil não é você falar Jesus é o Messias. O difícil é você servir a Ele. Porque qualquer um pode dizer que Jesus é o Filho de Deus e não querer compromisso com Ele, pastor. Agora o difícil é você dizer tu és o Cristo, o Filho de Deus, e se comprometer em servi-lo. Porque realmente tem a revelação que Ele é o Filho de Deus. Aleluia, glória a Deus. Não podemos servir a Ele, pastor, porque nos disseram simplesmente que Ele é o Filho de Deus. Devemos servir a Ele porque nós sabemos que Ele é Deus, verdade, que Ele é Senhor e que Ele pode nos salvar. Sim. Então Pedro teve uma revelação que Jesus é o Filho de Deus. Mas olha que coisa interessante. Lê para mim, pastor, o versículo de número 18. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha casa, a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Jesus disse: Pedro, você está de parabéns. Por que você está de parabéns? Porque você acabou de ser usado por Deus e Deus revelou para você verdadeiramente quem eu sou. Eu sou o Filho de Deus. Só, Pedro, que eu também queria aproveitar o ensejo e dizer uma coisa muito importante, não só para você, mas também para todos que estão presentes. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra, hoje eu estou edificando a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Pastor, uma coisa muito interessante aqui nesse texto que eu gostaria de falar. Quando Jesus ele diz, pois também eu te digo que tu és Pedro. Existe aqui um trocadilho aqui, pastor, que é muito questionado, principalmente por aqueles que sabem que Jesus ele não edificou a sua igreja sobre Pedro. É necessário falar, pastora, que a igreja romana, ela ensina aos seus súditos, aos seus seguidores, que Jesus ele edificou a sua igreja em Pedro, em Cesaré de Filipe, quando ele disse, pois também eu te digo que tu és Pedro. Mas a gente vai explicar isso aqui, pastora. Jesus está dizendo, pois também eu te digo que tu és Pedro. O nome Pedro, pastora, no grego, ele tem um significado. Que significado é esse? Pedra pequena. Pedra pequena. Ou Petros, né? Que também é o significado de Pedro no grego. Só que Jesus ele disse, olha, esta pedra edificarei a minha igreja. Aonde há uma confusão, aonde a igreja romana ela ensina os seus súditos que Pedro, que significa uma pedra pequena, e essa pedra que Jesus diz na continuação do versículo, que ele diz que vai edificar a sua igreja, Jesus está dizendo que é o próprio Pedro. Mas isso não é uma verdade, pastor, isso é uma grande mentira. Primeiro, que se no grego o nome Pedro significa pedra pequena, jamais Jesus edificaria a sua igreja sobre uma pedra pequena. A pedra que Jesus edificou é o próprio Cristo. Glória a Deus. Jesus não só é a pedra angular de esquina que o próprio Pedro disse na sua epístola,
Aleluia. Mas também Ele é uma grande rocha maciça. Pastora, só me responde uma coisa. A senhora acredita que Jesus edificou a igreja sobre Pedro? Não. Não. Você acha que Jesus ia edificar a igreja dele sobre um homem, pastora? Não, claro que não. Se Jesus tivesse edificado, irmãos, a igreja dele sobre a vida de Pedro, essa igreja já tinha desmoronado há muito tempo. Sabe por quê? Se a gente continuar a leitura, pastora, a gente vai ver que lá na frente Pedro ele nega Jesus. Na continuação do texto, a gente vai ver que o próprio diabo ele usou a Pedro no texto. O mesmo Pedro que foi usado por Deus há um tempo atrás, questão de, vamos dizer assim, pastora, alguns minutos, algumas horas. Um homem que tinha acabado de ser usado por Deus para dizer que Jesus era o Filho de Deus. Se a gente continuar o texto, a gente vai ver que esse mesmo Pedro agora é usado pelo diabo. Deus. Jesus jamais edificaria a sua igreja sobre um homem, porque no primeiro canto do galo, pastora, que é até interessante a gente falar aqui, a gente sabe que é aquele canto do galo que Jesus diz: Pedro, antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. O galo não é o animal, pastora. O canto do galo é uma trombeta romana. Tinha na igreja. Não, é uma... Na cidade. Isso, na cidade. Os romanos eles tocavam uma trombeta e o nome desse toque chamava toque do galo. Jesus estava dizendo: antes do toque do galo, Pedro, você vai me negar 3 vezes. Agora, como é que Jesus vai edificar, pastor, uma igreja sobre um homem que negaria ele lá na frente? A igreja de Cristo nunca foi edificada sobre a vida de homem nenhum. A igreja foi edificada sobre Cristo. Pedro estava dizendo, Jesus estava dizendo: Pedro, você está de parabéns, mas eu quero dizer que você é Pedro, você é uma pedra pequena, você é Petros, beleza? Só que sobre essa pedra, a pedra angular de esquina, a rocha maciça que sou eu, hoje eu estou edificando a minha igreja, Pedro. Hoje eu estou edificando a minha igreja sobre mim. E tem uma coisa, Pedro, a prova que essa igreja está sendo edificada sobre mim, eu faço uma promessa para essa igreja. E que promessa é essa? As portas do inferno não prevalecerão contra ela. Glória a Deus. Pastora, uma revelação para todos que estão nos assistindo. Jesus ele nunca prometeu para ninguém que o inferno não ia lutar contra você. Ele nunca prometeu isso. Jesus nunca disse: olha, fica tranquilo, do momento que você começar a me servir, do momento que você me reconhecer como Salvador, não se preocupe, que o diabo não vai lutar contra você, os demônios contra você. Jesus nunca prometeu isso. Mas pastor, ele está dizendo aqui que as portas do inferno não iam prevalecer contra ela. Ela é a igreja, que somos nós. Só que tem um porém, pastora. Vamos analisar o texto? Ele disse assim: as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Ele não está dizendo que o inferno não vai lutar. Ele está dizendo que o inferno não vai prevalecer. O que é não prevalecer? Pode acontecer, pastora, do diabo, o inferno, os demônios lutarem contra nós que somos a igreja, mas a promessa que ele nos fez é que o inferno não vai prevalecer. Então, meu irmão, fique tranquilo, descanse em Deus. Que eu sei que muitos que estão nos assistindo podem dizer: pastor, mas o inferno tem se levantado contra mim. Os demônios têm se levantado contra a minha casa, contra a minha família. Eu nunca vi uma luta espiritual tão grande como estou passando nesses últimos dias. Irmão, fica tranquilo, é até lícito você passar pelas lutas, é até lícito o diabo ele te atacar, porque se você é igreja, o alvo dele é te atacar. Mas você está debaixo de uma promessa. A promessa é que as portas do inferno não vai prevalecer contra você. Ele não disse que o inferno não ia lutar. Ele disse que o inferno não ia prevalecer. Pastora, vamos continuar a leitura. Versículo 19, pastora, para a gente, por favor. E eu te darei as chaves do reino dos céus. Um minutinho, pastora. Vamos destrinchar o versículo de número 19.
Jesus disse: olha, além do inferno não prevalecer contra a minha igreja, o inferno vai lutar, como tem lutado. Nunca o inferno lutou tanto contra a igreja como tem lutado nesses últimos dias. Mas observe, a igreja já tem mais de 2000 anos e a igreja ainda está de pé para a glória de Deus. Só que ele diz: olha, além do inferno não prevalecer contra a minha igreja, eu quero dar algo a mais para a igreja. Ele diz: eu te darei as chaves do reino dos céus. Pastora, chaves fala de quê? De poder. Jesus, em outras palavras, está dizendo: eu estou dando para a minha igreja poder. Amém? Além do inferno não prevalecer contra a minha igreja, eu estou dando para a minha igreja poder. Porque, pastor, a única forma do inferno não prevalecer contra nós é quando nós temos poder de Deus sobre a nossa vida. O que faz, pastora, o inferno não prevalecer contra nós é o poder de Deus na nossa vida. É a unção de Deus sobre a nossa vida. O inferno vai lutar, ele vai insistir, ele vai fazer de tudo para derrubar, ele vai fazer de tudo para você desistir, ele vai fazer de tudo para você desanimar. Mas do momento que você recebe essas chaves, do momento que você recebe esse poder, esta unção, o inferno pode se levantar contra você, mas ele não vai prevalecer. Glória. Continua a leitura, pastora. E tudo o que ligares na terra será ligados nos céus, e tudo o que desligares na terra será desligados no céu. Outra coisa que Jesus disse à igreja: olha, além de eu prometer para vocês que o inferno não vai prevalecer contra vocês, além de eu dar poder, unção para essa igreja, para o inferno não prevalecer, eu vou entregar para vocês algo sobrenatural. O que seria isso? O poder da palavra. O que é o poder da palavra, pastora? Jesus disse que tudo que essa igreja ligasse na terra seria ligado na onde? Nos céus. E tudo que essa igreja desligasse na terra seria desligado nos céus. Pastora, às vezes a maior dificuldade da igreja hoje, pastora, é não crer na palavra. Não crer na palavra rema, na palavra profética. Às vezes, pastora, nós temos medo de profetizar porque achamos que vamos pecar contra Deus. Mas sabe onde é, pastora, que as pessoas pecam contra Deus na questão da profecia? Tem um bocado de gente aí, pastor. Tem um monte de gente dizendo assim, minha pastora: assim diz o Senhor, sendo que o Senhor não disse nada. Isso é um perigo. É um perigo você dizer assim diz o Senhor, sendo que o Senhor não disse nada. Mas pastor, Jesus ele disse que tudo que a gente ligar na terra será ligado no céu, tudo que a gente desligar na terra será desligado no céu. Sim, meu irmão, entenda uma coisa: há poder nas nossas palavras. A gente tem que crer como igreja naquilo que sai da nossa boca, né, pastora? Só que a gente não pode sair por aí dizendo assim diz o Senhor, sendo que o Senhor não falou nada, irmão. Verdade. A grande questão é essa, pastora: eu creio que Deus ele revela. Eu creio que Deus usa profetas e profetiza. Eu creio. Existe esse ministério específico. Só que tem um porém: devemos tomar cuidado com aqueles que dizem assim diz o Senhor, sendo que o Senhor não está dizendo nada. Pastor, mas o que eu faço então nessa questão do poder da palavra? É simples, irmão. Se você crê no poder da palavra, você pode profetizar. Só não saia dizendo aí, irmão, assim diz o Senhor, sendo que o Senhor não disse nada. Diga: eu creio no poder da palavra, e pelo poder da palavra que sai da minha boca, eu profetizo. Eu profetizo a cura, eu profetizo a porta aberta, eu profetizo o milagre, eu profetizo a salvação da minha família, eu profetizo que o milagre vai acontecer na minha casa. Você profetiza, creia naquilo que sai da sua boca.
Aí muitos podem dizer, pastor, mas isso aí é pecado, como é que eu vou profetizar sendo que Deus não mandou? O pecado, irmão, é você profetizar dizendo que Deus mandou e Deus não mandou você falar nada. Mas quando você for profetizar, quando você for liberar uma palavra profética da sua boca, diga, sou eu que estou falando, porque eu creio na palavra que sai da minha boca. Eu creio que essa palavra ela vai frutificar, ela vai crescer e vai dar fruto. Nossa, pastor, quer dizer que eu posso profetizar mesmo sem Deus mandar? Claro que pode, irmão. Acredita naquilo que sai da sua boca. Como eu creio e a pastora crê. Pastora, eu profetizo. Estende as mãos aqui, pastora. Se a gente crê no poder que sai da nossa palavra, eu profetizo sobre a vida de todos que estão nos assistindo aqui. Um grande milagre, uma grande bênção. Eu profetizo que Deus cuida da sua família. Eu profetizo que a saúde, a prosperidade, o milagre está entrando dentro da sua casa nessa noite. Pastora, em algum momento eu disse para eles assim, diz o Senhor? Não, porque Deus não mandou eu falar nada. Só que eu creio naquilo que sai da minha boca, porque há poder nas minhas palavras. Pastora, isso se você começar a pesquisar a Bíblia Sagrada, você vai entender. Elias, pastora, foi o profeta que mais profetizou sem Deus mandar. E nem por isso aquilo que saía da boca dele caía por terra, pastora. Certa feita Elias disse assim, olha, segundo a minha palavra. Ele não disse assim, diz o Senhor. Ele disse, segundo a minha palavra, Elias, eu estou dizendo, não vai chover. E para vocês entenderem que é poder na minha palavra, nem orvalho não vai haver. E a Bíblia diz, pastora, que ele ligou na terra, foi ligado no céu. E durante 3 anos e meio ficou sem chover sobre a terra. Certa feita Elias estava no monte. E a Bíblia diz que no pé do monte havia um capitão e 100 soldados gritando, Elias, desce do monte. Porque o rei quer falar com você, Elias, você está dando trabalho, profeta. E Elias disse, o quê? Você acha que eu vou descer? Eu vou nada. Se eu descer, vocês vão me prender. Ele disse, eu sou homem de Deus. Ele não disse assim, diz o Senhor. Ele disse, eu sou homem de Deus. O que vai descer agora é uma labareda de fogo. E a Bíblia diz que Deus mandava fogo do céu e consumia o capitão e 100 soldados. Aí mandaram mais 100 soldados e mais outro capitão. E o capitão e o soldado, desce Elias, o rei quer falar com você, rapaz, não sei o que lá, não sei o que lá. Aí eles disseram, rapaz, você acha que eu vou descer? Vocês vão me prender, vocês vão me pegar. Se eu sou homem de Deus, ele não disse, assim diz o Senhor, ele não disse, ele disse, eu sou homem de Deus. Segundo a minha palavra, Elias, o profeta, o que vai descer é uma labareda de fogo. E a Bíblia diz que Deus mandou fogo do céu e mais uma vez consumiu um capitão e 100 soldados. Então o que eu aprendo com isso, pastora? Há poder nas nossas palavras. Verdade. É até interessante, pastor, a gente dizer uma coisa aqui. Se existe poder nas nossas palavras, nós temos que tomar cuidado naquilo que sai da nossa boca. Tem muita gente, pastora, que fala as coisas e quando vem se arrepender daquilo que falou, a palavra já frutificou. O problema de muitos, pastores, sabe o que é? Que as pessoas muitas vezes não têm noção do poder da palavra e começa a falar, a profetizar, até amaldiçoar. E sabe o que acontece? Aquela palavra começa a frutificar e tudo aquilo que sai da boca da pessoa começa a acontecer. Pastora, da nossa boca pode sair bênção, como também pode sair maldição. A gente pode ser usado por Deus, pastora, para abençoar pessoas. Mas se a gente não vigiar, a palavra que sair da nossa boca também pode amaldiçoar pessoas. Então toma cuidado, irmão, naquilo que você fala. Toma cuidado naquilo que você profetiza, porque a palavra que sai da sua boca, ela pode frutificar, ela pode brotar, e você pode colher os frutos daquilo que saiu da sua boca. Então qual é o conselho, pastor? Vamos profetizar coisas boas, irmão. Vamos profetizar coisas boas, coisas de Deus, a palavra de Deus. É um tempo da gente profetizar que haverá cura. As notícias que nós vamos ter, pastora, ultimamente, eu creio, é o poder da palavra.
Serão mais notícias de cura do que notícias de morte. Eu lá estou preocupado com a televisão, que a mídia está dizendo, não estou lá preocupado com isso. Eu quero entender, pastor, que o nosso Deus é um Deus que pode reverter qualquer situação. O nosso Deus, pastor, Ele vai fazer aos ouvidos humanos, aos ouvidos de todos, que muitos estão sendo curados. Em nome de Jesus. Amém? Você vai ver que vai se ouvir mais notícias de pessoas curadas do que óbitos na nossa nação e no nosso país. Esse momento agora crítico que nós estamos vivendo, ele vai passar. Glória, e o nome do nosso Deus vai ser glorificado. Pastora, para finalizar, lê para mim o versículo 20. Aleluia. Então mandou aos seus discípulos que a ninguém dissesse que ele era o Cristo. Olha a recomendação de Jesus para finalizar a palavra. Então mandou aos seus discípulos que a ninguém dissessem que ele era o Cristo. Pastora, seja sincera comigo. Depois de uma lição dessa que Jesus deu aos seus discípulos, a primeira coisa que eu queria fazer, pastor, é sair gritando, dizendo para todo mundo que ele é o Messias, que ele edificou a igreja, que ele fez promessa, que ele nos ensinou grandes coisas. Agora me responda, por que ele disse, pastora, para os seus discípulos que não dissesse para ninguém que ele era o Cristo? Glória a Deus. Existe um motivo. E que motivo seria esse? Jesus, pastor, ele não quer ser conhecido pelas coisas que ele pode fazer. Jesus, ele quer ser conhecido, pastora, por aquilo que ele representa, por aquilo que ele é. É fácil, pastora, conhecer Jesus depois que você é curado. É fácil, pastora, reconhecer Jesus depois que ele te abre uma grande porta. É até fácil, pastora, reconhecer Jesus quando você está aflito, em perigo, e ele te dá um grande livramento. Quando Jesus ele te socorre, ele te abençoa, ele faz um milagre na sua vida. É até fácil reconhecer Jesus dessa forma. Verdade. Agora eu quero ver reconhecer Jesus, pastor, por aquilo que ele é, independente se ele vai fazer ou se ele não vai fazer. Quando Jesus disse, gente, depois dessa lição, eu vou dar um conselho para vocês. Não é para dizer para ninguém não, que eu sou Cristo não. Mas Senhor, mas não é para propagar isso, as pessoas têm que saber que o Senhor edificou a igreja hoje. É até interessante falar, pastor, que a igreja foi edificada em Cesareia de Filipe, mas ela só foi inaugurada em Atos capítulo 2. Porque tudo que é edificado, um dia precisa ser inaugurado. Jesus disse, gente, eu edifiquei a igreja, só que essa igreja precisa de um dia de inauguração. E olha, infelizmente, como homem presente, eu não vou estar no dia da inauguração, porque aquele que vem após mim vai ser ele que vai inaugurar a igreja. Glória a Deus. Jesus edificou e o Espírito Santo inaugurou. Isso é lindo, pastora. Verdade. Isso é maravilhoso. Então Jesus, pastora, quando ele disse, gente, não conta para ninguém não que eu sou Cristo, porque Jesus não queria ser reconhecido por aquilo que ele pode fazer, por aquilo que ele fez. Não, Jesus quer ser reconhecido pelo homem por aquilo que ele é. As pessoas têm que aprender, pastora, que não devemos se aproximar de Deus só porque ele pode nos dar alguma coisa. Nós temos que se aproximar de Deus porque ele já nos deu grandes coisas. E uma delas, pastora, ou a maior delas é o que? O seu Filho amado, a própria salvação. Então essa é a palavra de Deus para o nosso coração, né, minha pastora? Será que a gente conseguiu aprender alguma coisa nessa noite? Com certeza. Deus seja louvado por isso. Sim. Pastora, vamos dar aí a notícia boa para o povo em nome de Jesus, para a gente já orar. Meus irmãos, hoje nós temos uma notícia boa para contar para vocês. Nós estamos aí, né, pastora, uma semana aí estudando uma possibilidade. A gente reuniu de uma certa forma assim, né, pastora? Não presencial, mas se comunicando com alguns irmãos da igreja, os oficiais da igreja, a respeito da reabertura da nossa igreja, né, pastora? É sabido, pastora, que algumas igrejas hoje no Brasil já estão trabalhando, não normalmente como era antigamente, antes da pandemia, tendo cultos todos os dias, nos horários normais,
né? Hoje nós temos, pastora, recomendações do Ministério da Saúde, né? E essas recomendações precisam ser obedecidas. Verdade. E do momento que a gente consegue obedecer essas recomendações, a gente pode voltar a fazer os nossos cultos. Pastora, quais seriam as recomendações? As recomendações seriam ter na igreja o álcool gel, né, pastora? Não só na entrada da igreja, também no banheiro tem que ter o álcool gel. A questão, pastora, a nossa igreja é uma igreja pequena, né? Uma das coisas que nós discutimos muito foi a questão do distanciamento entre pessoas. Se a igreja é pequena, como que você vai distanciar 1,5 m, 2 metros das pessoas? Mas nós tivemos uma ideia, né, pastora, que eu creio que a gente vai conseguir cumprir isso. A gente vai estar colocando uma cadeira para o irmão se sentar e 2 cadeiras viradas para trás, viradas de costa para o altar, para que as pessoas não sentem naquela cadeira, respeitando, né, pastora, um espaço aí de um irmão para o outro. Verdade. Né, pastora? A gente já publicou no grupo da igreja como que vai ser a volta do culto, como devemos obedecer as regras. Inclusive, pastora, já temos a data da volta do culto, vai ser agora dia 10 de maio, né, pastora? Vai ser num domingo, culto de ceia. O horário do nosso culto, pastora, foi reduzido, né? Geralmente o nosso culto começa às 18 horas e termina às 20 horas. Nós vamos começar o culto às 18 horas em ponto. E eu acredito, pastor, que no máximo 19h15, 19h30, nós vamos terminar o nosso culto. Devido ao período de pandemia, pastora, não haverá oportunidades na igreja. Nós vamos ministrar louvores nos cultos e na sequência a oração e na sequência a ministração da palavra. Não haverá no período de pandemia o que, pastora? Oportunidades. O povo só vai entrar para ser ministrado e depois vão para suas casas abençoado. Outra coisa, pastora, que nós falamos, não, no período de pandemia não há oração por imposição de mãos, né, pastora? Não há saudação, na verdade, pastora, com cumprimento, como nós somos acostumados, né, a cumprimentar os irmãos com a paz do Senhor. Não haverá isso. Haverá um cumprimento de uma distância do irmão, a paz do Senhor, Deus te abençoe. A gente não vai ter contato com os irmãos, mesmo dentro da igreja, não é, pastora? E segundo domingo do mês agora de maio, dia 10 de maio, será a nossa ceia, né, pastora? Também a gente já está estudando a melhor forma de ministrar ceia e cumprindo aí todas as recomendações. E outra coisa, pastora, que nós mandamos no grupo: ninguém entrará na igreja sem máscara. É obrigatório. Inclusive a partir de segunda-feira agora, né, pastora? É obrigatório. Não sei em outros municípios, mas na capital de São Paulo é obrigatório. Taxista, motorista de aplicativo, todo transporte público, ônibus, tanto passageiro como motorista, todo mundo tem que usar máscara. Inclusive, pastor, eu estava vendo uma matéria, se um passageiro entrar num ônibus e o motorista permitir ele entrar sem máscara, ele pode ser multado. E a gente que trabalha também como motorista, né, pastor, nós vamos ter que tomar todos esses cuidados. Graças a Deus nós já usamos as máscaras, eu uso no meu carro, né, pastor, o álcool gel, mas ainda pego o passageiro sem máscara, pastora. Mas a partir de segunda-feira será obrigatório. Se o passageiro tentar entrar no carro sem máscara, ele vai ser barrado. Temos que obedecer, pastora. Temos que obedecer. Infelizmente, muitos não sabem discernir, pastora, o que é a fé e o que é a realidade. A nossa fé é uma coisa, irmão, a realidade é outra. E outra coisa, a Bíblia diz que nós temos que obedecer às nossas autoridades. Nós somos sujeitos a ela. Se você não consegue obedecer às suas autoridades, principalmente você sendo igreja, você não pode ser abençoado por Deus. Então, dia 10 nós voltamos aos nossos cultos, tomando todos esses cuidados, irmão. Tem que tomar esse cuidado, né? A gente estava estudando a possibilidade de voltar aos cultos lá para o mês de junho, mas, pastora, não dá.
Vamos ser sinceros, muitos estão esmorecendo, muitos estão desanimando, né? Porque o povo quer buscar Deus, o povo quer estar na casa de Deus. Mas a gente vai voltar com todo cuidado, né, pastor? Então essa é a notícia boa que nós temos para o povo de Deus nessa noite, né, pastora? Dia 10 de maio, às 18 horas, voltamos com o culto de ceia, com o culto da família, obedecendo todas essas regras da OMS e do Ministério da Saúde, no nome de Jesus. Meus irmãos, eu quero agradecer a audiência de vocês. Muito obrigado por vocês terem ficado conosco até agora. Queria pedir a vocês que compartilhassem a live, montassem a sala de vídeo, copiasse o link, colasse nos contatos do WhatsApp, tá bom? Você que ainda não se inscreveu, irmão, se inscreva no nosso canal. Nossa, seria tão bom saber que você está nos seguindo. Se você for lá no YouTube depois da live e procurar lá e digitar Maurício Sueli, você vai ver a minha foto, a foto da pastora e alguns vídeos, algumas lives com algumas mensagens nossas que já estão lá. Inclusive daqui a algumas horas, né, pastora? Esse vídeo de hoje já vai estar lá. Você já vai poder abaixar, compartilhar, mandar para os seus contatos. Irmãos, eu e a pastora, com toda a humildade, né, pastora? A gente estamos aqui fazendo a obra de Deus para abençoar a vida de vocês tremendamente. E nós estamos aqui toda terça, toda quinta, todo sábado e domingo. Inclusive, minha pastora, eu faço questão, no dia 10, no culto de ceia, no culto presencial na igreja, para os irmãos contemplarem todas o culto e os cuidados que nós vamos estar tomando. Eu faço questão da gente transmitir esse culto ao vivo para o povo. Amém. Tá bom? Dia 10 a gente vai transmitir o culto ao vivo para o povo na igreja. Amém. E vai ser uma bênção de Deus. Amém, minha pastora? Amém. Eu queria agradecer todos vocês. Muito obrigado, irmão. E olha, se Jesus não voltar, sábado a gente está aqui de novo, né, pastora? Às 20 horas, com uma nova revelação, uma nova palavra, em nome de Jesus. Amém? Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Minha pastora, escolha um hino bem bonito para me oferecer para o povo de Deus, e no hino a gente ora e já dá a bênção apostólica. A pastora vai escolher um hino bem bonito, irmão, e ofereço para vocês que estão nos assistindo, tá bom? Ore por nós, irmão, que nós estamos orando por vocês. Fique em paz que vai dar tudo certo. Em nome de Jesus, o Deus de Abraão está com você. O Deus de Abraão está cuidando de você, da sua casa e da sua família. Amém? Em nome de Jesus. Escolha o hino aí, minha pastora. Louvado seja Deus. Deixa eu ver que hino é esse. Olha que bonito, pastor, esse hino. Parabéns, minha pastora. Posso soltar? Pode. Pastor, oferece aí para todo mundo que está nos assistindo. Eu quero oferecer esse hino, né? Para cada um de vocês que ficaram conosco até o final dessa live, deste culto, né, no lar, que ninguém pode explicar, né, a Deus, né, e esse hino é muito forte, só basta a gente prestar atenção na letra. Deus é bom, né, o Senhor é Deus, e Ele está com cada um de vocês, amém? Muito obrigado, irmãos, pela audiência de vocês. Minha pastora, com esse hino, a gente vai orar e agradecer a Deus por mais uma live. Amém? Oremos, minha pastora. Senhor nosso Deus e nosso Pai, muito obrigado, Senhor, por mais uma live, por mais um culto no lar. Obrigado pela sua palavra. Obrigado, Deus, por todos que estão nos assistindo. Apresentamos a vida da Viviane Domingues, Pai, em nome de Jesus. Venha curá-la, Senhor, nesta noite. Eu apresento todos os pedidos de oração.
Eu quero que todos que estão nos assistindo sejam ricamente abençoados, ó Pai. Meu Deus, cuida do teu povo, cuida da igreja, abençoa, meu Deus, o nosso regresso para o templo, agora dia 10 de maio, Senhor, que tudo venha dar certo, venha, meu Deus, proteger, venha, Senhor, blindar, venha guardar, em nome de Jesus, Pai. Nós abençoamos todos que até agora esteve conosco nos assistindo. Que eles sejam ricamente abençoados por Deus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. 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 Glória a Deus. Minha pastora, nos resta dizer nessa noite: se Deus é por nós, quem será contra nós? Tudo posso Naquele que me fortalece. Quem é que te fortalece? Jesus. Quem é que te fortalece? Jesus. Eu e a minha casa. Serviremos ao Senhor. Operando Deus. Quem impedirá? Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão e as consolações do rico e poderoso Espírito Santo esteja em cada coração. A igreja de Cristo diz: amém. Que Deus abençoe vocês, irmãos. Que Deus abençoe vocês. E até sábado às 20 horas, se Jesus não voltar. Dá paz pro povo e dá tchau, pastor. Paz do Senhor, irmãos. Deus abençoe a cada um de vocês. Amém.